Bom dia! Gostaria muito de agradecer aqui a toda a equipe presente, Rafael, a professora Karen, nosso coordenador, professor Alexandre Taleve, e agradecer a todos que estão sempre nos dando todas as condições de levar até vocês essas informações. Hoje o tema da nossa apresentação será sobre atribuições dos profissionais da unidade de suporte básico e avançado no pré-hospitalar. Eu quis muito trazer essas informações porque a gente precisa conhecer o papel e as atribuições de cada um conforme a portaria 2048 do Ministério da Saúde, para que a gente possa discutir bastante esse aspecto. Vamos lá? Vamos começar? Meu nome é José de Arimateia Cunha Filho, sou intervencionista, sou fisioterapeuta intensivista e enfermeiro intensivista. Iniciaremos como recursos humanos, né? As unidades não hospitalares de atendimento às urgências e emergências deverão contar obrigatoriamente com os seguintes requisitos, né? Seguintes profissionais: o coordenador gerente médico, um clínico geral, um médico pediatra, um enfermeiro intervencionista, um técnico e auxiliar de enfermagem, técnico de radiologia, vai depender das unidades na qual você possa trabalhar, né? Numa UPA 24 horas, dependendo do local, você possa ter a presença do técnico radiologista, né? Auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, quando houver laboratório na unidade, também deverão contar com bioquímico, técnico de laboratório e auxiliar de laboratório. Esses profissionais, de uma forma geral, estaremos comentando apenas nos médicos, nas atribuições da equipe mesmo de suporte básico e avançado. Mas a gente vai estar citando esses outros profissionais por questões de você conhecer que é necessário, é fundamental e faz parte de uma regulamentação todos esses profissionais, tá? Nós temos locais de interiores que você não tem apenas profissionais enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, se tem o condutor, se tem outros profissionais, justamente na necessidade de se ter uma equipe mais completa de outros profissionais, você acaba permitindo, né, essas contratações. Então a gente vai falar aquilo que está dentro da portaria 2048 do Ministério da Saúde, para que justamente a gente possa abrir um pouquinho mais esse leque, tá? Outros profissionais poderão compor a equipe, como eu acabei de citar, de acordo com a definição do gestor local ou os gestores local regionais também, como assistente social, se assim for necessário, é muito importante, odontólogo, cirurgião geral, ortopedista, ginecologista, motorista, segurança e outros profissionais. Então, quando a gente fala em recursos humanos, em atribuições, em regulamentação, a gente não fala apenas do enfermeiro intervencionista, do técnico de enfermagem, do médico intervencionista, não. A gente vai estar comentando sobre vários outros profissionais também que fazem parte dessa equipe multiprofissional, ok? A equipe profissional, ela é necessário, é fundamental, importante se ter um coordenador do serviço, né, profissional oriundo da área da saúde, com experiência e conhecimento comprovado na atividade de atendimento pré-hospitalar, as urgências e de gerenciamento de serviços e sistema. Então, a gente exige que alguém que tenha o conhecimento que possa assumir esse cargo. Não é apenas um cargo político, não é apenas um cargo por indicação de alguém, mas que seja um cargo que realmente quem ali está possa vestir a camisa, possa ter um currículo que realmente seja compatível com o cargo, né? O responsável técnico, médico responsável pelas atividades médicas do serviço, isso não tenha dúvida, é obrigatório. O responsável enfermeiro, intervencionista também, pela equipe das atividades de enfermagem, também é obrigatório, né, conforme a portaria 2048. Os médicos reguladores, que com base nas informações colhidas dos usuários, quando estes acionam a central de regulação, são os responsáveis pelo gerenciamento, definição e operacionalização dos meios disponíveis e necessários para responder a tais solicitações, utilizando-se de protocolos técnicos e da faculdade de arbitrar sobre os equipamentos de saúde do sistema necessário ao adequado atendimento do paciente. Esse sistema, ele segue alguns protocolos.
O médico regulador, ele precisa seguir um checklist. Ele tem os critérios obrigatórios para ele ser seguido. Todos falam da mesma maneira, todos utilizam o mesmo fichário, o mesmo checklist, todos têm a mesma maneira de fazer com que esses protocolos técnicos sejam aplicados, tá? Médicos intervencionistas é obrigatório, com experiência comprovada, né? Médico responsável pelo atendimento necessário para a reanimação e estabilização do paciente crítico, no local do evento e durante o seu transporte, sempre presente. E assim também o enfermeiro intervencionista, né, assistenciais, enfermeiro responsável pelo atendimento de enfermagem, necessário para a reanimação e estabilização do paciente no local do evento e durante o transporte. Então, todo paciente crítico é obrigatória a presença do médico intervencionista, do enfermeiro intervencionista, além do condutor, além de também você poder ter outros profissionais dando suporte, tá? Auxiliares e técnicos de enfermagem, atuação sob supervisão imediata do profissional enfermeiro. Então, onde houver um técnico de enfermagem e um auxiliar de enfermagem, obrigatoriamente eles vão estar sob supervisão estrita do enfermeiro, tá bem? Agora a gente vai falar sobre algumas áreas da saúde específicas, né? Técnico de enfermagem está presente no local de trabalho, no dia a dia, no horário estabelecido já uniformizado. Isso é dentro de normas e regimentos internos, tem que ser seguidos. Usar uniformes padronizados de acordo com as normas estabelecidas. Por exemplo, você utiliza o uniforme do SAMU, então você vai utilizar o uniforme do SAMU. Você está no SEAD, no bombeiro, você tem lá o uniforme do serviço militar. Então, de acordo com a unidade na qual você trabalha, você tem que seguir algumas normas, tá? Responsabilizar-se pelo cumprimento da escala de serviço. É importante que você conheça, faça parte dessa construção, né, junto com o enfermeiro. Cumprir normas estabelecidas para troca de plantão. É muito importante você entender que isso é regulamento. Você não pode trocar mais que 2 plantões por mês. E se assim for, tem que ser negociado, tem que ser conversado com antecedência, para que não comprometa o bom serviço e o andamento de toda a equipe, tá? Passar plantão relatando dados importantes, situações da viatura, materiais e medicamentos. Isso também é rotina, isso também é uma necessidade de você dar continuidade ao serviço prestado. Então, você passar, durante a passagem do plantão, você realmente ter uma folha de relatório na qual você possa facilitar essa passagem de troca de plantão, tá? Onde constam assuntos relacionados à viatura, assuntos relacionados a materiais, assuntos relacionados a medicamentos, tá? Fazer um checklist e testar equipamentos assim que receber o plantão. Então, você recebeu o plantão, você tem um checklist, você vai aplicá-lo. Você vai realmente chegar se aquilo que está no checklist se está de acordo ou não. E os equipamentos que são de uso diário, né, de necessidades mesmo, como o aparelho de pressão, temperatura, e outros equipamentos, você precisa checar se está de acordo, né, ou se precisa ser trocado, tudo bem? Usar adequadamente equipamentos de proteção individual em todos os atendimentos, lembrando sempre que o mais importante é a sua segurança, depois a segurança, né, da vítima, a segurança de toda a equipe. A gente tem que ter muito cuidado com os equipamentos de proteção individual e coletivos, tá bem? Auxiliar o condutor socorrista, o técnico, ele precisa de conhecer todo o papel do condutor para que ele possa fazer com que ele some as atividades do condutor para que ele possa realmente ajudá-lo se assim for necessário. Quanto à sua localização do endereço da ocorrência, através de consultas e catálogos, mapas e perguntando a populares. Então, o técnico de enfermagem ele tem um papel fundamental. Ele vai estar sempre participando de todas as atividades comuns a todos, tá? Operar rádio de comunicação, se assim for necessário, celular e auto-track, passando informações sobre deslocamento, a cena da ocorrência e dados das vítimas atendidas durante todo o período que assim foi
realizados os procedimentos, utilizando-se de código de radiocomunicação. Então é importante que você conheça essa linguagem própria, essa linguagem técnica de comunicação, certo? Prestar cuidados de enfermagem às vítimas atendidas de acordo com os protocolos técnicos estabelecidos. Esses protocolos, eles são muito cobrados, porque eles seguem realmente uma determinação do Ministério da Saúde. A educação continuada, ela é uma exigência, isso faz parte da nova reformulação da RDC 7, que obriga realmente a ter educação continuada, ter livro de registro de todos os treinamentos, avaliação de toda a equipe antes e após, se realmente eles estão atingindo médias compatíveis com a qualificação realmente satisfatória. Então é importante que a educação continuada ela seja rigorosamente assim presente, né? Se puder até montar um núcleo de educação permanente que o SAMUS tem, a maioria dos estados nós temos equipes próprias para educação permanente. Preparar e administrar medicamentos de acordo com protocolos e orientação do médico regulador. O técnico de enfermagem também precisa conhecer e saber operar materiais e equipamentos na cena durante o atendimento, de acordo com os protocolos técnicos estabelecidos. Então, o manuseio desses equipamentos tem que se fazer treinamento. Adquiriu equipamentos novos, também vamos fazer treinamento em todos os horários de plantão. No plantão A, B, C, no horário noturno, diurno. O treinamento tem que ser rigoroso, tem que ser intenso, de maneira que todos possam ter acesso a essas informações e poder aplicar da melhor maneira, com qualidade, né, com resolutividade. Prestar assistência à vítima durante o transporte, né, dentro da sua atribuição. Observar e reconhecer, descrever sinais e sintomas pertinentes à sua qualificação profissional. É claro que o técnico ele tem hoje tanto acesso à informação, né, a treinamento, a capacitação. A gente observa que isso está acontecendo com uma frequência muito boa, e isso permite você montar uma equipe muito bem preparada, uma equipe com muita qualidade de serviço, e isso faz com que você também fique muito habilidoso em saber identificar esses sinais, sintomas que são pertinentes, né, de reconhecer intolerância, de reconhecer sinais de hipoxemia, sinais de distúrbios, né, de ventilação, pacientes que realmente apresentam um quadro de instabilidade, e aí você consegue identificar rapidamente, precocemente, e a atitude ela é tomada com muita rapidez, ao ponto de você conseguir reverter e impedir que um quadro secundário de lesão possa ser instalado, né? Realizar anotações em ficha própria, né, ficha de atendimento pré-hospitalar. É muito, muito bom você, quando tem os protocolos sendo aplicados, sendo cobrados, eles sendo realmente todos bem preenchidos. Isso também faz parte de uma ficha própria, né, de você fazer as anotações das observações e cuidados de enfermagem prestados. Você pode até me dizer assim, mas Arimateia, isso é muito fácil, isso é comum, é o dia a dia nosso. Realmente é o nosso dia a dia, mas a gente precisa realmente reforçar que isso tem que ser sempre procurar ser feito com qualidade, né? Com a letra legível. Se for ter que digitar, que digite também. Se for ter que fazer relatório, vamos fazer. Vamos procurar trabalhar com segurança, trabalhar com qualidade total, sempre na busca de excelência, tá bem? Proceder à comunicação com a base repassando os dados relativos à ocorrência, via telefone celular, via rádio, via auto-track. Essas informações, elas precisam ser verdadeiras, informações que realmente permita a tomada de decisão, ela ser compatível com as informações. Se você tem informações mentirosas, se você tem informações que elas não são verídicas, você acaba tomando atitudes que o fechamento não ser aquilo que você espera. Então a gente precisa que essas informações sejam verdadeiras, sejam informações claras, bem objetivas, e isso, o checklist, isso, a ficha de preenchimento do atendimento pré-hospitalar, ela é fundamental, ok?
preparar e encaminhar materiais e equipamentos para a limpeza. Assim sendo necessário, você tem que utilizar os equipamentos de proteção individual, utilizar as técnicas corretas, né, para que você possa conduzir e encaminhar esses equipamentos para o local adequado, tá? Realizar a limpeza e desinfecção interna da ambulância, juntamente com o condutor, socorrista. Às vezes a gente ouve falar e na prática, quem está no dia a dia sabe que isso acontece e é com uma certa até frequência, né, devido à velocidade da condução da viatura, devido aos movimentos bruscos que acontecem mesmo, né, e isso faz com que às vezes a vítima ela apresenta um quadro de vômito, suja a ambulância. Então a gente tem que ter muito cuidado, além de nos utilizar os equipamentos de segurança, mas também os cuidados de você já prever isso que possa acontecer. E depois você fazer uma limpeza e desinfecção interna da ambulância. Então você vai ter que utilizar técnicas a sério, técnicas corretas, para que você possa, ao final de cada desfecho, você fazer essa checagem se está tudo de acordo. Zelar pela limpeza, a ordem e manutenção da ambulância e de todos os equipamentos contidos no interior da mesma. Então, como rotina de checklist, você vai checar todos os equipamentos, você vai testar os equipamentos, você vai ter a certeza que o cilindro de oxigênio está completo, não está vazio, que a caixa de Descarpex está correto, não está cheio, se os medicamentos estão corretos, se está faltando algum material que possa ser reposto. Então é importante que você cuide desses materiais como se fosse algo seu mesmo, certo? Justamente para que na hora que você mais precisar, ele vai estar lá para te ajudar, tá bem? Participar de programas de treinamento e reciclagem feitos pelo Núcleo de Educação Permanente do SAMU. Esses treinamentos, gente, todos têm que fazer, desde o diretor, desde o coordenador, desde o diretor técnico, todos têm que participar, justamente para que isso motive a equipe, né? A gente não pode ter excesso de confiança, a gente achar que, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como fazer. Não, a gente precisa praticar, a gente precisa simular. E quanto mais simulações reais, melhor é, certo? Participar de reuniões administrativas e técnicas, seguir normas e rotinas estabelecidas na unidade, participar de programas de treinamento junto à comunidade e a novos membros da equipe, cumprir regulamentos e ordens exclusivas dos serviços do SAMU 92, tanto no gerenciamento quanto na acreditação. Relatar em caderno específico cada ocorrência que foi empenhado e as condutas tomadas durante o mesmo, assim que retornar à base. Então, isso tudo vai estar registrado. Se futuramente alguém quiser alguma informação, um comandante, alguém que queira, né, um diretor, essas informações vão estar registradas. Para isso, a gente precisa também saber como fazer o lançamento dessas informações num livro de registro dessas ocorrências, tá? Condutor socorrista. É uma área maravilhosa, gente, fantástica. Ele está presente no local de trabalho, no dia e horário estabelecido, sempre cumpridor dos seus direitos, dos seus deveres, no seu horário pertinente, ele vai estar lá. Responsabiliza-se pelo cumprimento da escala de serviço, ele sabe bem a sua escala, é repassado com antecedência, certo? Usar uniforme padronizado de acordo com as normas estabelecidas. O condutor ele não pode dirigir de chinelo, de short, bermuda, nada disso. Existem uniformes próprios também que tem que ser seguido conforme regulamentação. Passar o plantão relatando dados importantes, situações da viatura, né? Após o acionamento para a ocorrência, ser o primeiro a chegar na viatura. Então, isso já é uma rotina que isso aconteça, mas a gente precisa aqui citar para que vocês possam realmente reforçar essas informações e entender que é necessário que o condutor ele seja o primeiro a chegar na viatura, que já esteja pronto para que a viatura, quanto mais rápido ela possa ser deslocada para o local do acidente, mais rápido também vai ser prestado esse socorro. Responder ao rádio, telefone, celular e autotrack, anotar
todos os dados da ocorrência na ficha de atendimento pré-hospitalar, conduzir a ambulância obedecendo às normas de trânsito e o protocolo do sistema, fazer o acionamento dos códigos sonoros da ambulância caso necessário, isso também é muito importante, conferir a viatura e fazer checklist assim que assumir o plantão. Isso foi comentado anteriormente com a equipe técnica de enfermagem, mas que com os condutores também. A gente precisa conferir todos os componentes da viatura que são pertinentes aos atendimentos, ao checklist assim que assumir o plantão, fazer a segurança da equipe no local da ocorrência, sinalizando a cena, tendo certeza que a cena ela é segura, né? E até a questão de número de vítimas, o estado da vítima, o relatório ele é fundamental para que você possa realmente até como solicitar um suporte àquela ocorrência, né? Após a conferência da viatura, colocar-se à disposição da equipe para que possa auxiliar em atividades pertinentes ao atendimento, auxiliar no transporte de pacientes, materiais e equipamentos. Esse auxiliar no transporte, você precisa também conhecer esses equipamentos, para que você possa realmente ajudá-lo de uma maneira segura, de uma maneira que você não se torne uma outra vítima, de uma maneira que você não complique, não atrapalhe e muito pelo contrário, você possa ser mais um profissional que vai ajudar toda a equipe. Tá? Realizar limpeza externa e abastecimento da viatura quando necessário. Esse abastecimento você tem às vezes os postos próprios, conveniados, você às vezes não tem outra opção, você acaba abastecendo um próximo mais próximo, né? E depois você encontra uma maneira de você ressarcir isso que foi utilizado. Auxiliar a equipe de enfermagem na limpeza interna da viatura após cada atendimento. Então, a cada atendimento, a gente tem que realmente fazer um checklist, ter a certeza que a ambulância ela está limpa, e se aí realmente não estiver, você tem que fazer a limpeza externa, ok? Usar equipamento de proteção individual adequadamente em todos os atendimentos e fazer higienização da ambulância. Informar a equipe as intercorrências durante o plantão. Essas intercorrências elas têm que ser realmente relatadas e elas têm que ser repassadas à próxima equipe de plantão. Não deslocar com a viatura se tiver dúvidas quanto ao estado de funcionamento mesmo, a questão mecânica, a questão elétrica da viatura. Então tem dúvida, não se arrisca, não saia, tá? Não deslocar com a viatura se tiver dúvidas, preencher corretamente a ficha de atendimento referente aos dados de identificação do paciente, local de ocorrência, horário de deslocamento e número da ficha de atendimento pré-hospitalar. Anotar dados referentes ao acidente, sobre o mecanismo de trauma, sobre quantos estavam envolvidos durante o acidente. Então, que tipo de informação você tem que você possa já ir relatando nessa ficha de atendimento pré-hospitalar. Número da placa do veículo, tipo e cor, número da guarnição policial de trânsito, sem prejuízo ao atendimento à vítima, dando ciência à equipe e caso esteja presente viatura do Corpo de Bombeiro ou Polícia Militar, eles também fazem parte da equipe, eles também podem e são preparados a dar todo esse suporte, de acordo com a sua regulamentação, de acordo com as suas limitações. Colaborar em treinamento junto a outros profissionais, escolas, instituições, isso é muito bacana, porque você observa que quanto mais precoce, quanto mais cedo as crianças em fase educacional, elas tiverem informações sobre primeiros socorros, tiverem informações como prestar um suporte básico, você não tenha dúvida que isso já vai sendo implantado, isso já vai crescendo, daqui a pouco você tem aí situações na qual muitos jovens estão hoje prestando socorro. É importante também o condutor participar de reuniões administrativas e técnicas que forem pertinentes à sua área, Isso permite com que o condutor ele entenda todo o funcionamento do sistema e onde ele se encontra nesse sistema.
e ver até onde ele pode, que é o trabalho dele, até onde ele tem que esperar mais um pouquinho, certo? Seguir normas e rotinas estabelecidas na unidade, relatar em caderno específico cada atendimento efetuado e intercorrências durante o atendimento. Então, esse caderno, a gente precisa registrar essas informações. São todas referências, né, à portaria 2048 do Ministério da Saúde, que a gente ainda vai continuar falando sobre elas. A observação às responsabilidades técnicas poderão ser assumidas por profissionais da equipe de intervenção, sempre que a demanda ou porte do serviço assim o permite, né? Além desta equipe de saúde, em situações de atendimento, as urgências relacionadas às causas externas ou de pacientes em locais de difícil acesso, deverá haver uma ação pactuada, né? Complementar, integrada com outros profissionais, não oriundos da saúde, bombeiro militar, polícia militar, rodoviários e outros, certo? Formalmente reconhecidos pelo gestor público para o desempenho das ações de segurança, socorro público e salvamento, tais como sinalização do local, estabilização de veículos acidentados, reconhecimento e gerenciamento de riscos potenciais, incêndio, materiais energizados, produtos perigosos, obtenção de acesso ao paciente, suporte básico de vida. Então, essas informações elas são pertinentes, né, a cada especialidade. O perfil dos profissionais oriundos da área da saúde e respectivas competências e atribuições. O médico profissional de nível superior, titular de diploma de médico, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, habilitado ao exercer da medicina pré-hospitalar, atuando nas áreas de regulação médica, suporte avançado de vida, em todos os cenários de atuação do pré-hospitalar e nas ambulâncias, assim como na gerência do sistema, habilitado conforme os termos deste regulamento. Requisitos gerais. Nós temos extremamente assim a necessidade de nos mantermos um equilíbrio emocional, o autocontrole, disposição para cumprir as ações orientadas. Imagina você prestar um socorro de suporte avançado e você está pior do que os próprios pacientes, né? Você tem que estar emocionalmente bem equilibrado, né? Orientado, capacidade física e mental para que você possa suprir a necessidade das atividades iniciadas, né? E facilidade de comunicação. Você tem que treinar isso é treinado, você tem que praticar. A comunicação, fulano diz que é tímido, fulano diz que não consegue se comunicar, mas isso tudo, gente, é a educação continuada que vai ajudar também, certo? Destreza manual e física para trabalho em unidades móveis, capacidade de trabalhar em equipe, disponibilidade para capacitação. Então você tem que estar disposto. O bom líder é aquele que serve, é aquele que está sempre disposto, é aquele que está sempre deixando bem claro que podem contar com ele, que se puder se auxiliar o seu serviço, ele está lá pronto para poder prestar esse serviço de educação continuada. Competências e atribuições também é extremamente necessário a gente conhecer. Exercer a regulação médica do sistema, conhecer a rede de serviços da região, manter uma visão global e permanente, atualizada, dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, chegando periodicamente à sua capacidade operacional, recebendo dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação e prioridade de atendimento, seleção de meios para atendimento, melhor resposta. Então, essa classificação, né, por complexidade, a gente precisa seguir, são protocolos necessários. Isso realmente ajuda a agilizar mais rápido o atendimento dentro de uma emergência. Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, né? Realizar os atos médicos, são privativos do médico, né? Possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar, exercer o controle operacional da equipe assistencial,
fazer controle de qualidade do serviço, das inspeções inerentes à sua profissão, avaliar o desempenho, né, da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada. Então a gente precisa sempre, se vocês perceberem que estamos falando de educação continuada, e realmente não dá para você falar de qualidade, não dá para falar de indicador, não dá para falar se não entrar a educação continuada. A educação continuada ela é necessária, ela vai abrir portas, ela vai ajudar a você ter uma qualidade no atendimento melhor. Bem, o enfermeiro intervencionista é um profissional de nível superior, titulado, né, apresenta um diploma de enfermeiro devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, habilitado para ações de enfermagem no atendimento pré-hospitalar móvel, conforme os termos deste regulamento, devendo, além das ações assistenciais, prestar serviço administrativo e operacional em sistema de atendimento pré-hospitalar. Requisitos gerais ainda, né? Disposição pessoal para atividade, você tem que estar disposto, você tem que querer realmente trabalhar nessa área, tá? Equilíbrio emocional e autocontrole. Imagina você é o líder, você tem que se manter o controle, né? O autocontrole. Se você perde a razão, se você perde o equilíbrio, você dá liberdade para que toda a sua equipe também ela descaracteriza você, ela, né? Se você perder o controle, eles vão perder o controle também. Então a gente tem que se policiar muito, a gente tem que se autoajudar demais, certo? Competências e atribuições: supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe do atendimento pré-hospitalar, executar prescrições médicas, mesmo que seja por telemedicina, prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimento científico adequado e capacidade de tomar de decisões imediatas, né? Então você precisa seguir esses protocolos, você precisa seguir realmente conforme a regulamentação, ter a certeza que o seu trabalho vai ser preenchido, vai ser realizado, vai ser desenvolvido e o resultado maior são os benefícios com o próprio paciente. O técnico de enfermagem ainda, profissional de ensino médio completo e curso regular de técnico de enfermagem, titulado, certificado, diploma de técnico de enfermagem, né? Ele exerce atividades auxiliares de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento pré-hospitalar, integrando sua equipe conforme os termos desse regulamento, né? Além da intervenção conservadora do atendimento do paciente, que você não deve deixar de manter, né, o protocolo de atendimento, ok? Requisitos gerais: maior de 18 anos, disposição pessoal para atividade, capacidade física e mental para as atividades, equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir ações orientadas, disponibilidade para ser recertificado, periódico, né, experiência profissional prévia de serviço, né, de saúde voltado ao atendimento de urgência e emergência, capacidade de trabalhar em equipe, disponibilidade para capacitação discriminada, né? Isso temos no POP alguns capítulos que a gente pode citá-los. Competências e atribuições ainda: assistir o enfermeiro no seu planejamento, programação e orientação e supervisão das atividades da assistência de enfermagem, prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional supervisor, né, ao profissional enfermeiro, participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional, especialmente em urgência e emergência, utilizar manobra de extração manual de vítima, né, dentro das ferragens, dentro de um carro. É claro que nesses casos você sabe que você vai utilizar uma equipe de apoio do bombeiro para fazer esses procedimentos, né? São profissionais extremamente qualificados que têm um conhecimento, sabe lidar com essas ferramentas muito grande, certo?
Competências e atribuições ainda: auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem, prestar cuidado de enfermagem a pacientes sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação, ministrar medicamentos por via oral e parenteral, mediante a prescrição do médico, regulador, ok? Equipe profissionais não oriundos da saúde, perfis e respectivas competências e atribuições. Também a gente vai estar citando que outros profissionais também não oriundos da saúde propriamente dita, mas que fazem parte, né, de todo o trabalho multidisciplinar. Telefonista, auxiliar da regulação, profissional de nível básico, habilitado a prestar atendimento telefônico às solicitações de auxílio proveniente da população nas centrais de regulação médica, devendo anotar dados básicos sobre o chamado, sua localização, identificação do solicitante, natureza da ocorrência. É claro que esse profissional não vai estar sozinho, né? Tem vários profissionais junto deles, né? Competências e atribuições: atender solicitações telefônicas da população, anotar informações colhidas do solicitante, segundo questionário próprio, prestar informações gerais ao solicitante, estabelecer contato radiofônico com a ambulância ou veículo de atendimento pré-hospitalar, estabelecer contato com hospitais e serviços de saúde de referência a fim de colher dados e trocar informações, ok? O radiooperador também é importante que seja manipulado por profissionais capacitados, né? Profissionais de nível médio, nível básico, então, habilitado a operar sistema de radiocomunicação, ele sabe como manipula esses equipamentos, certo? Competências e atribuições: operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas centrais de regulação, exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar. Então não basta apenas você ter o equipamentos e você não saber utilizá-lo, você precisa conhecê-lo. E na dúvida, liga para o seu coordenador, liga para a equipe que dá assistência técnica, vocês podem ir lá e esclarecer, dar um treinamento para vocês. Não vamos esperar para alguém que alguém faça, não vamos esperar para depois, tem que ser agora. Então vamos fazer isso agora. Condutor de veículos de urgência, né? Veículos terrestres, profissional de nível básico, habilitado a conduzir veículos de urgência padronizados pelo Código Sanitário, pelo presente regulamento com veículos terrestres, obedecendo ao padrão de capacitação e atuação previsto neste regulamento. Requisitos gerais: maior de 21 anos, disposição pessoal para atividade, equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir as ações orientadas, habilitadas pelos profissionais como motorista de veículos de transporte de paciente de acordo com a legislação em vigor do Código Nacional de Trânsito, capacidade de trabalhar em equipe, disponibilidade para acompanhar a discriminação, certo? Então a gente precisa realmente seguir esses critérios, né? Competências e atribuições ainda: conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento desses pacientes, né? A sua manutenção básica, né, do mesmo, estabelecer contato radiofônico ou telefone com a central de regulação médica e seguir suas orientações. Conhecer a malha viária local, conhecer a localização de todos, né, os estabelecimentos de saúde integrado, o sistema básico de suporte à vida, certo? Veículos aéreos também, a gente pode estar utilizando em alguns momentos, só vou estar apenas citando, são profissionais habilitados à operação de aeronaves, segundo as normas e regulamentos vigentes do Comando da Aeronáutica, Código, né, Brasileiro de Aeronáutica, Departamento de Aviação Civil, para atuação em ações de atendimento pré-hospitalar, móvel e transporte interhospitalar, sob a orientação do médico da aeronave, respeitando as prerrogativas legais de segurança de voo, obedecendo aos padrões de capacidade de atuação previstos neste regulamento, né? Outros requisitos gerais, de acordo com a legislação vigente no país, Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984, Lei nº 7.565,
de 1986 e Portaria 3016 de 5 de fevereiro de 1988 do Comando da Aeronáutica, além da disposição pessoal para atividade, equilíbrio emocional e autocontrole, disposição para cumprir as ações orientadas, capacidade de trabalhar em equipe e disponibilidade para capacitação discriminada. Isso vai ser descrito neste capítulo do POP, né? Bem como para a recertificação periódica. Ok? Veículos aquáticos, também só citando, profissionais habilitados em operação de embarcações segundo as normas e regulamentos vigentes no país, para atuação em ações de atendimento pré-hospitalar, móveis e transporte interhospitalar, respeitando as prerrogativas legais de segurança e o conhecimento da navegação, né? Requisitos gerais já determinados pela legislação, são requisitos que a gente tem que se cumprir, tem que se fazer cumprir, né? Além de disposição pessoal para a atividade, o número quantitativo de enfermeiros, de médicos e de auxiliares tem que ser compatível com a área, né? A gente não pode trabalhar sozinho, se triplicar, né? Ninguém é de ferro, acaba vindo outros problemas que são secundários a essa sobrecarga de trabalho. Está bem? O autocontrole é importante, o equilíbrio emocional, não cumprir ações oriundas capazes de trabalhar em equipe, disponibilidade para capacitação discriminada do Conselho. Muito bem. Outras competências e atribuições: cumprir as normas e rotinas operacionais vigentes no serviço a que está vinculado, né? Bem como a legislação específica em vigor, conduzir veículo aquático destinado ao atendimento de urgência e transporte de pacientes, escalar as orientações e acatar as orientações do médico da embarcação, estabelecer contato radiofônico ou telefônico com a central de regulação médica. Muito bacana isso, né? Extremamente real e prático, né? Profissionais responsáveis pela segurança, policiais militares, rodoviários, outros profissionais, todos com nível médio, em alguns estados isso já é nível superior, reconhecido pelo gestor público da saúde para o desempenho dessas atividades em serviços normatizados pelo SUS. Okay? Capacitação específica do profissional de transporte aeromédico, aqui não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas essa capacitação é extremamente necessária, é uma área que exige uma habilidade totalmente diferenciada das outras áreas, né, de suporte à vida, ok? Então, os profissionais devem ter noções de aeronáutica, de fisiologia de voo. Estas noções de aeronáutica e noções básicas de fisiologia de voo devem seguir algumas determinações da diretoria, né, de Santa Saúde da Aeronáutica. Então, você tem que conhecer a terminologia aeronáutica, procedimentos normais e de emergência em voo, evacuação em emergência. Então, a gente tem vários itens que podem ser bem trabalhados. Tripulação. A tripulação é considerado que as urgências não se constituem em especialidades médicas ou especialidade de enfermagem. É que nos custos de graduação, a atenção dada à área ainda é bastante insuficiente. Entende-se que os profissionais que venham a atuar como tripulantes do serviço de urgência e emergência devem ser habilitados pelo Núcleo de Educação em Urgência, cuja criação é indicada pelo presente regulamento e que cumpram, né, o conteúdo curricular. A ambulância tipo 2, ambulância tipo A2, profissionais sendo um motorista e outro técnico de enfermagem. Ambulância tipo B, são dois profissionais sendo um motorista e um técnico auxiliar de enfermagem. Ambulância do tipo C, 3 profissionais militares, policiais, rodoviário, bombeiro e outros policiais, outros profissionais. Ambulância tipo 3, profissionais sendo um motorista, um enfermeiro e um médico, né? Isso mesmo. Aeronaves, e o atendimento é feito por aeronaves que deve ser sempre considerado como de suporte avançado à vida. Então aqui eu vou estar parando e a gente vai estar no próximo mês realizando outras atividades pertinentes também. Estaremos falando ainda sobre essa condição de gerenciamento e gestão do atendimento pré-hospitalar. Então, esse primeiro momento foi introdutório sobre
a atribuição e trabalho de equipe, né? Atribuições de todos os profissionais ligados ao suporte básico e avançado. Não entramos em procedimentos técnicos nem equipamentos ainda, estaremos falando futuramente, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, nossos amigos de Rio Verde, de outras unidades que estão sempre presentes, sempre nos dando esse prestígio de estar aqui conversando com vocês, levar até vocês essas informações. Um grande abraço e até a próxima.